Vou te falar que a Disney não quer mais emocionar, ela quer impressionar, é diferente, tá? Ela quer vender hiperrealismo a qualquer custo. E sempre foi assim, tá? Você acha que é só por grana que existem tantos remakes de filmes animados em live action? Nada disso. A Disney sempre quis esse projeto. Ela sempre quis fazer com que as animações ficassem no segundo plano. E eu vou te explicar por que eu tenho esse ponto de vista. Senta que lá vem a história, né? E vem uma história bem grande. Então se acomode direitinho, preste atenção nesse vídeo, que tem muito bastidor e também nostalgia, caminhos da indústria, muita coisa que eu acho que vocês gostam. Vamos lá, a Disney, sabemos bem, ela ficou conhecida por ser a empresa da magia. Só que o que tornava os seus filmes inesquecíveis, com carinho, filmes com leveza, com a pureza do absurdo, em resumo, a emoção que esses filmes tinham vem sendo cada vez mais substituída pelo espetáculo técnico ali do realismo. É realismo acima de tudo. O estúdio que um dia nos fez acreditar num rato pilotando um barco, hoje mais repete do que cria. Vai naquilo que já é certo pra chamar o público. Ainda tem magia, é verdade, eu não tô dizendo que não tem. Mas sei lá, parece que eles vêm virando um mago de um truque só. Nesse foco atual, isto é, mais realismo, menos afeto, vai ficando de lado o que fez essa marca faturar tanto. A conexão genuína com o público por meio da história e não só por um show pirotécnico repetido de algo que já deu certo um dia e que talvez nem dê certo no outro dia, mas você já entendeu. A Disney vai para onde o dinheiro aponta, a gente sabe isso muito bem, mas vale dizer que ela tentou várias vezes fazer com que o dinheiro apontasse na direção que está apontando exatamente agora. Há muito tempo ela quis se encastelar nesses remakes de live action, há muito tempo. A animação tem um custo alto, demora demais, é muita gente envolvida em tempos onde as grandes empresas estão buscando ter folhas de pagamento cada vez menores, esse sentimento cai como uma luva. E aí vamos ao passado para deixar essa minha visão bem clara. Em 1994, o Brasil ganhava a Copa do Mundo, mas a Disney refilmava pela primeira vez uma animação com elenco real. Mowgli virou o Livro da Selva, quando foi passado aí para live action. A direção era do Stephen Sommers, que mais tarde veio dirigir o sucesso A Múmia, ele mesmo, o Imhotep. O elenco tinha Jason Scott Lee, que um ano antes tinha feito Bruce Lee, e tempos depois volta para Disney para fazer outro remake, agora como vilão lá de Mulan. E o que a gente teve nesse filme, O Livro da Selva? Era esse protagonista, carne e osso, cercado de vozes conhecidas interpretando os animais também de carne e osso. O resultado não foi dos melhores. Custou 30 milhões de dólares, o que já era um valor considerável na época, e arrecadou 70 milhões de dólares no mundo todo. Mais que dobrou o investimento, ou seja, a gente pode dizer que foi um sucesso financeiro, você pode pensar, mas não foi, porque no mesmo ano, um tal de O Rei Leão, custando cerca de 45 milhões, ele arrecada 979 milhões. Foi a primeira vez que uma tentativa de não ficar refém das animações falhou, justamente por conta de uma animação, por conta do sucesso de O Rei Leão. O público dizia que queria na verdade outra coisa. Fazer O Livro da Selva foi muito mais fácil do que O Rei Leão. As filmagens duraram 3 meses. Após produção, quase um ano, um pouco menos. Juntava todo mundo, fechava contrato e dispensava todo mundo ao final, ou então alocava em outro projeto. Com animações, o papo era diferente. O Rei Leão durou 3 anos para ser feito. Mais de 800 artistas em 3 continentes trabalharam durante esse período inteiro para realizar esse filme. Era muito tempo pagando muita gente. O custo afundado, isto é, o custo para além do orçamento do filme, isso para o Rei Leão, que era, sei lá, seus 45 milhões, tinha um custo afundado muito maior. Mas é um custo que não entrava no orçamento direto do filme, e sim nas contas da empresa. Esse problema estava prestes a ser resolvido. Na mesma época, um ano depois, Toy Story vinha ao mundo, mas eu vou pedir uma pausa porque a gente tem que fazer um percurso para depois voltar para Pixar e voltar para Toy Story. O que eu quero defender com isso que eu tô trazendo aqui é que essa atual onda da Disney de refazer os seus clássicos em live action é também um tipo de remake. A empresa já tentou isso várias vezes. Depois do insucesso que eu falei agora do Livro da Selva, a Disney voltou 2 anos depois, em 1996, a tentar mais uma vez refilmar um clássico. Eu falo de 101 Dálmatas, a animação original de 61, que agora em 96 passava para os cinemas também em carne e osso. No papel da Cruella, ninguém menos do que Glenn Close. O orçamento era alto, cerca de 75 milhões de dólares. E já adianto, o retorno foi ótimo.
350 milhões no mundo todo. 101 Dálmatas também foi uma aposta ambiciosa. A direção ficou por conta de Stephen Herek, o mesmo de Bill e Ted, Os Três Mosqueteiros mais tarde, mas o que realmente chama atenção é o nome por trás do roteiro. Falo de John Hughes, o mesmo de Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, Mulher Nota 1000. Ele também assinou roteiros de sucesso como Esqueceram de Mim, O Milagre da Rua 34. Eu poderia passar assim uns 10 minutos citando só coisa maravilhosa que esse cara fez. Então vamos lá, a Disney reuniu Glenn Close, do auge, um roteirista lendário, dezenas de dálmatas reais, antes da era das redes sociais e das atuais normas mais rígidas de proteção animal, e criou um filme que funcionou na época. Bem mais interessante do que O Livro da Selva ele foi, isso aí eu posso garantir. Mesmo sendo um remake, tinha algo que o outro não tinha e que poucos remakes até hoje têm. Tinha personalidade. Não só recontou a história tal como, contou meio que um ponto de vista aprimorado daquela história, eu posso dizer. O que você pode pensar é que a partir de 1996 houve então uma enxurrada de filmes live action. Dado aí o sucesso de 101 Dálmatas, é o que a gente pode prever afinal. Errado. 102 Dálmatas foi direto pro home video, para as locadoras, assim como também a continuação do Livro da Selva, tá? Sim, tem um segundo filme bizarro, mas tem. E também para as locadoras, né? O chamado home video. O filme só veio ter uma espécie de continuação, agora eu falo do 101 Dálmatas, se é que dá para chamar de continuação, muitos anos depois, com Cruella, que aí já mistura duas manias da nossa época. Fazer remake demais e reposicionar vilão. Mas esse é assunto para outro vídeo e eu tenho uma pauta para isso, um dia eu trago. Se 101 Dálmatas não inicia o que a Disney sempre quis fazer, então o que aconteceu, você pergunta? A Disney estava numa encruzilhada. Isso aqui é fundamental nesse vídeo, tá? É o ponto chave para o que eu vou falar aqui a respeito desse desejo sempre muito presente e que foi sempre adiado da Disney fazer remakes dos seus clássicos. Ela estava numa encruzilhada e ela tinha que apostar em um dos três caminhos que aí estavam. Caminho número 1, investir pesado no desenvolvimento de tecnologia de computação gráfica para misturar animação e live action. Era algo essencial para manter o estilo realista e também lúdico, de certa forma, do 101 Dálmatas. Caso contrário, os próximos filmes desse tipo ficariam cada vez mais caros. Ponto número 2, voltar a fazer animação tradicional. Só que em 1996, o Corcunda de Notre Dame não foi tão bem. Então essa opção ficou um pouco cambaleante, vou dizer dessa maneira. Opção número 3, apostar na tecnologia que já estava mais pronta, que podia competir diretamente com os filmes de animação tradicional, e aí é onde entra o fator Pixar. Steve Jobs, sim, o cara do iPhone, ex-Apple nessa época, e futuro Apple, porque depois ele volta para Apple. O Steve Jobs ele já fazia lobby desde 1991, com relação à Disney, diga-se de passagem, a respeito do digital. Toy Story foi um sucesso em 94, custou 30 milhões, arrecadou 404. Mas não era esse o pulo do rato aqui que a gente tem que levar em consideração. O fato é que com a Pixar, a Disney ela não precisava mais sujar tanto as suas mãos. Em outras palavras, aquele custo afundado que Rei Leão teve, tanta gente no mundo inteiro, etc., era da Pixar. Entendeu aqui? A Disney entrava com orçamento pro projeto, pro marketing, ali na distribuição, obviamente, investia ali acolá na Pixar, só que o resto, meu irmão, o resto era lucro. O caminho a ser seguido se tornou óbvio. Animação digital. Tanto agradava o público, porque trazia esse show pirotécnico que a Disney sempre quis ter, como também agradava os cofres. Como eu gosto de dizer, a planilha ficou verdinha. Vida de Inseto, com o dobro do orçamento de Toy Story, veio 2 anos depois. Faturou ok. Toy Story 2 custou 90 milhões, arrecadou também o suficiente. Monstros S.A. em 2001 custa 115 milhões, arrecada 632. Sucesso. E então Procurando Nemo, 94 de custo, receita de 940. Um absurdo. Beleza, muitos números, não é isso que eu quero ficar trazendo aqui. O fato é que a escolha da Disney deu certo em termos de grana. E mais do que isso, em termos de percepção de público e também de mercado. Eu não preciso chover no molhado sobre o impacto que a Pixar causou no cinema. Não preciso. Mesmo assim, eu quero defender que desde essa época, a escolha não era por magia. Era uma decisão pela pirotecnia. E a sorte aqui foi a Pixar, quando eu digo a sorte pra gente e também pra Disney, obviamente, né? Se não, a onda dos remakes já tinha começado desde então, ou você acha que ela ia escolher as animações tradicionais? Não ia. A gente ia ter de 101 Dálmatas pra mais.
A pirotecnia da época já não apontava para animação 2D. A gente tem que aceitar isso. A Pixar era a menina dos olhos porque chamava a atenção necessária, lucrava mais do que o necessário, não era tão custosa assim e, por sorte de quem assiste, tinha algo que as animações da Disney um dia teve. Tinha roteiro. Eu diria que tinha até mais. Mas aí também são outros 500. O sucesso foi gigantesco. O lobby também. Foi tão grande que o Oscar criou uma categoria de melhor filme de animação, coisa que a animação clássica nunca conseguiu. Agora, a Pixar, ela havia conseguido. Só que tem uma ironia aqui do destino, tá? Quem levou o primeiro Oscar não foi Monstros S.A., foi Shrek. E falar desse filme, mesmo que brevemente, é fundamental para entender o momento em que as animações clássicas estavam sendo enterradas de uma vez por todas, justamente em favor do digital. Anote esse nome. Jeffrey Katzenberg. Esse cara é um dos fundadores da DreamWorks. Acontece que em 1994, esse número, né, era o Brasil ganhando a Copa e a Disney, o fuá medonho. Em 94 ele saiu da Disney após uma briga com Michael Eisner, o então chefão ali. O Katzenberg era para as animações clássicas da Disney o que o Kevin Feige é para Marvel, por exemplo. Ele foi fundamental para a retomada da Disney no final dos anos 80 e início ali dos anos 90, um período que foi conhecido como Renascimento Disney. Ele entrou no estúdio junto com Michael Eisner, junto também com Frank Wells, assumiu o comando da divisão de animação e impulsionou uma reformulação criativa que gerou A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão também. Encurtando a história, ele saiu da Disney, juntou-se com o tal de Steven Spielberg, com o David Geffen e criou a DreamWorks SKG. O primeiro lançamento, muito bem, é o Shrek. Justamente um filme que tirava onda com o modo Disney de ver os contos de fada, que invertia o papel do príncipe, que fazia o vilão ser o rosto do Michael Eisner. O Lord Farquaad é retratado como um tirano autoritário, obcecado por perfeição e controle, características muito atribuídas ao Eisner lá nos bastidores da Disney. Fora aquele queixo, né? A partir daí, com o sucesso da DreamWorks e o Oscar instantâneo, as seguintes decisões da Disney, ao invés de pegar a grana e voltar para os live actions, vamos lá, ela tava com a banca forte, podia finalmente voltar com os live actions. Só que aí, meu amigo, quando entra o ego, e não só o ego da empresa, mas o ego dos executivos, o foco da Disney passa a ser completamente o que a Pixar vinha fazendo. O feito de Shrek simboliza o momento em que o público parecia querer algo novo, algo irônico, algo também de certa forma estranho, fora do padrão. A Pixar, sendo assim, ela ganhou mais liberdade ainda. O momento pediu uma virada de olhar. Em vez de nostalgia, ousadia. E quem estava fazendo isso muito bem era a Pixar, porque pela Disney ela estava pegada à nostalgia desde então. E assim a Pixar nadou de braçada até mais ou menos 2010. Em 2010, a Disney já havia recuperado boa parte do seu prestígio. Bob Iger estava no comando, né? O Michael Eisner ficou para trás. As disputas de ego ali dele também ficaram para trás e a empresa passou a buscar saltos megalomaníacos. E segundo o próprio livro sobre gestão ali do Iger, também voltar a um olhar sobre si. Um dos pilares dele era continuar evidenciando suas propriedades intelectuais. O outro pilar era comprar toda empresa que desse muito lucro. Star Wars, Marvel e por aí foi. Mas naquele ano, 2010, foi lançado o remake de Alice no País das Maravilhas. Um sucesso avassalador. Orçamento estimado em 200 milhões de dólares e uma arrecadação de 1 bilhão. Em 2014, Malévola, que inaugura aí o ponto de vista da vilã, aquele negócio todo, né? Bateu 758 milhões. Depois teve Cinderela, um novo Mowgli e o maior sucesso de todos, A Bela e a Fera, em 2017, que chegou à marca de 1,26 bilhão. Dumbo foi um percalço, mas a Disney retomou o fôlego com Aladdin, mais de 1 bilhão também, O Rei Leão, 1,66 bilhão. Mulan e Cruella estão fora da conta porque foram prejudicados pela pandemia. Mas A Pequena Sereia arrecada 569 milhões. Mufasa veio na tendência Malévola e Cruella, resultou em 722 milhões. Lilo e Stitch ainda não dá pra saber, mas nasceu forte. A bem da verdade, muitos desses títulos já nascem forte. E é justamente essa lógica do Bob Iger, que após um período fora da empresa, volta ao cargo e faz o que sabe fazer de melhor. Apostar no que talvez
nem seja tão aposta assim. Em outras palavras, apostar nos cavalos que já venceram. O que acontece é que, na animação, a Disney se firmou junto com a Pixar. Mas em vez de ir mais fundo ainda nas animações, tornar tudo muito mais livre, não foi isso que foi feito. Muita coisa nas animações mudaram, mas eu quero deixar isso também para um outro vídeo. Eu quero falar do papel da princesa, esse negócio todo, como ficou diferente. Mas não é esse o ponto aqui e aí eu vou tergiversar muito. O ponto é que, em vez de fazer as animações, sei lá, criarem muito mais teias, ele volta para uma tática lá da década de 90, ele volta para um desejo bem antigo da Disney. O fato é que os tempos mudaram também e isso ajudou muito. O desejo antigo da Disney se consolidou com força, com muita força. Se consolidou com muita força porque a chamada regra dos 30 anos, ela diminuiu drasticamente. Eu vou te explicar o que é a regra dos 30 anos, mas eu explico isso bem melhor num outro vídeo que eu tenho que fala sobre como a moda é cíclica, né? Como existe essa ideia de que a cada 20 ou 30 anos, uma geração se renova e a indústria pode vender de novo o que um dia deu certo. É aquela história de que a moda sempre volta como nova. A questão é que essa regra dos 30 de 2019, 20 pra cá, ela virou uma regra dos 10 anos. É exatamente isso. O imediatismo do consumo, a pandemia também, tudo isso quebrou a geração atual em duas subgerações. É uma geração muito mais precoce. Então, até isso, até a inversão de geração é mais rápida. É só observar a quantidade de remakes e reboots cada vez mais precoces. O próprio Harry Potter já vai ter um reboot, cara. Estamos também numa sociedade que descarta tudo com mais facilidade. E, dentro do mesmo espaço geracional de 30 anos, é como se existissem 3 gerações, 3 subgerações. O distanciamento histórico vai explicar isso melhor. Mas quer uma evidência? De Mowgli para o Livro da Selva, ou seja, o Livro da Selva de 94, a gente teve aí uma distância de 27 anos para se fazer um remake. De A Bela e a Fera original até o de 2017, 26 anos. Resumindo, tá? 101 Dálmatas, Aladdin e Rei Leão foram refeitos dentro da faixa de 25 a 30 anos após os seus originais. Mulan começa a cair, leva isso para 22 anos. Lilo e Stitch também, levando ali para a faixa de 23 anos. Mas agora vem o grande baque. Moana vai ter remake. Só que de Moana original para esse, 10 anos. A diferença é de 10 anos. E bate direitinho com o que eu tô defendendo aqui. Vocês que façam seus artigos aí científicos, peguem essa hipótese e coloquem à prova. Mas tô falando, cara, essa geração, ela tem muitas subgerações. Fora a questão geracional, a nostalgia também virou produto. Tudo é cada vez mais precoce, como eu já falei, e os jovens, eles sentem nostalgia até do que não viveram. Talvez numa tentativa de pertencer a algo urgentemente, não sei. O ponto é que isso casa perfeitamente com aquele desejo antigo da Disney de viver de remakes. E com remakes podendo ser cada vez mais curtos, a luva se encaixa perfeitamente na mão das decisões mercadológicas da empresa. Repito, gente, Moana foi lançada há 10 anos e já vai ter um remake. E assim, vários outros filmes também, a gente tá vendo isso aos montes. A verdade é que o esmero de profissionais que viajavam o mundo, desenhavam quadro a quadro, que viria a ser um filme sobre um leãozinho retomando o seu reino, vingando seu pai, essa força de trabalho que era extremamente celebrada, né? Visto assim como o suprassumo da arte, da dedicação, da devoção ao projeto, não cabe mais hoje. O mundo de agora é rápido demais. O mundo de agora quer sempre mais o tempo inteiro. O filme estreou e já tem continuação confirmada. Às vezes até antes de estrear já tem continuação confirmada. Na verdade, poucos são os filmes que eles não nascem dentro desse tal de universo compartilhado. O cinema meio que abraça essa lógica do feed infinito, né? As histórias também não acabam. A arte que demanda tempo, ela precisa ser substituída pela lógica do fast food. Eu vou chamar aqui de fast content, né? Conteúdo, sei lá, conteúdo nas pressas. O mesmo digital que um dia representou inovação e progresso, Toy Story tá aí pra contar, acabou ele agora sendo sequestrado da vez nessa busca por um realismo desenfreado. Lembra daquela encruzilhada que a Disney enfrentou no final dos anos 90? Seguir o avanço do CGI ou manter a animação tradicional, etc. Pois bem, o CGI avançou o suficiente para que ela consiga fazer tudo. E consiga fazer tudo em tempo recorde, ainda mais agora em tempos de inteligência artificial. É muito mais barato e com menos gente aqui na linha de produção. Computação gráfica é cinema barato. O cinema tradicional, esse sim é o que ficou caro. Locação, viajar com a galera, isso é caro demais. Um set, fundo verde,
Tá aí a Marvel pra provar. Fundo verde virou um deus pra Disney. E esses remakes... não tem um fundo que não seja verde quando não é azul. O digital ainda permitia animar com esmero inanimado. Permitia dar alma a um robozinho que dizia Wall-E, que dizia Eva. Permitia nos fazer chorar com um velhinho tremendo de solidão depois de perder sua amada. O que se vê agora é um modelo de apenas reviver o que antes nos emocionou, beber da fonte desse passado como se a trama fosse secundária. Tanto faz, o que vende é nostalgia. Filmes como Mulan e O Rei Leão de 2019 são exemplos perfeitos disso. Visuais deslumbrantes, mas emocionalmente ocos. Quando tudo parece real demais, o encanto evapora. Quando você entende o truque, o mágico some. Restam olhos sem alma tentando cantar Hakuna Matata sem mover sequer uma sobrancelha. E mesmo assim o público consome. E aí a planilha agradece. Em Branca de Neve e os Sete Anões, quase os próprios anões da história foram apagados. Porque, por ironia, havia o receio de que esses personagens digitais roubassem o carisma dos humanos. Algo que aconteceu em Lilo e Stitch live action, onde deveria o realismo estar acima de tudo, um bichinho animado chama mais atenção do que a arrumo de gente que tem lá. São raras as exceções entre essa leva de remakes. E curiosamente, as que funcionaram souberam fugir do realismo ou buscar esse realismo a partir de novas abordagens. Aladdin, por exemplo, encontrou uma nova forma de contar a mesma história, só que com energia e a assinatura autoral do seu diretor. O que chamou a atenção não foi a nova roupagem real e tudo mais, mas o jeito de um criador de fazer filmes. Isso foi o que chamou a atenção. Foi a dinâmica do Guy Ritchie e não o fato de ser, sei lá, de carne e osso. Talvez o Mowgli do Favreau também se encaixe aqui, mas dessa vez talvez por ignorar o realismo além da estética e mergulhar aí profundamente nesse mágico, né? Nesse alegórico, no lúdico. Enquanto isso, Branca de Neve nos apresenta um final que parece aí a própria Disney. Vemos todo mundo imitando a protagonista, se vestindo igual, todo mundo de branco, sem personalidade, quase um culto à Branca de Neve. Como é a Disney, um culto a si mesma. Só que, assim como Shrek identificou um vácuo nos assuntos deixados pela Disney, um novo vácuo também vem acontecendo. Filmes como Sonic, por exemplo, mostram que é possível misturar realidade e o lúdico sem perder encanto. Sonic, quer você goste, quer não, conversa diretamente com o público infantil, aquele que mais precisa do lúdico para começar a amar o cinema. Além disso, respeito ao absurdo. O Sonic é expressivo, tem olhos grandes, mas também não segue as leis da física, né? Ele respeita as leis do afeto. Posso dizer que o Gato de Botas, principalmente o segundo filme, olha só, saindo do Shrek inclusive, mostra que bons roteiros ainda valem muito. Que o filme ele pode ser infantil, sem ser tolo. Engraçado, sem ser bobo. A Disney segue investindo no espelho de si mesma, na textura da pele dos personagens e vai deixando de lado a textura emocional das histórias. E aí fica evidente cada vez mais os roteiros mais vazios. Quando a arte se rende à imitação do real e a apenas isso, ela esquece de provocar e de sonhar. E foi justamente o mundo dos sonhos que construiu o castelo que a Disney tem hoje. A crença de que brinquedos têm vida, de que uma princesa poderia dormir por 100 anos e ser acordada por um beijo. Esses remakes mostram a Disney presa ao espelho. E como o público de hoje, fascinada pela própria imagem, perguntando a todo tempo quem é a mais bela das belas. Enquanto os reflexos apenas repetem a mesma história sempre. A questão aqui é a seguinte: e quando os clássicos acabarem, o que o espelho vai responder? Estaremos daí, sei lá, na era dos remakes não realistas do que um dia foram remakes hiperrealistas? Porque quando todos os filmes forem refilmados, que público terá sido formado e o que vai sobrar disso? É isso. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se curtiu o papo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha e compartilha com seus chegados e suas chegadas também. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.